Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Hoje nós vamos dar continuidade relacionado ao patrimônio material, que nós começamos a estudar na disciplina de História, lá na página 133. Patrimônio material nós vimos que são patrimônios relacionados à matéria. Então, estruturas físicas, construções, ruas, casas, hospitais, escolas, tudo isso mais com a conotação histórica. E aí, quem não viu o vídeo da aula passada, volta lá e assiste, porque eu deixei também no link da descrição um outro vídeo que traz alguns aspectos interessantes para a aula de hoje. Dentro desse contexto de patrimônio material, nós falamos que as cidades, elas possuem as suas histórias. E essas histórias, elas são reveladas através das suas próprias construções. Então tenha em mente aí o bairro em que você vive. Eu sei que algumas crianças aí vivem no bairro de Nova Descoberta, outra lá em Ponta Negra, né? Ali na área de Ponta Negra, e outros bairros também aí do município de Natal. Cada um desses bairros possui características próprias, tanto em relação às construções, como em relação ao próprio povo que reside na localidade. Então, essas características próprias, elas contam a história do bairro. Por que o bairro ele tem essas características próprias? Pelo fato da sua construção, a história de sua construção. E aí eu quero, como atividade, que vocês possam fazer um depoimento. Quem está assistindo essa aula provavelmente já assistiu a aula de português, que eu falei sobre o relato. E aí hoje eu vou fazer um complemento dentro daquele contexto. No relato de português é contado alguns fatos sobre a vida de determinadas pessoas dentro daquele contexto. No nosso caso aqui, o depoimento, ele vai tratar sobre questões relacionadas ao lugar onde você vive. Então você vai escolher, pode ser o seu bairro ou pode ser um outro bairro que você já tenha morado e que você deseje falar. Mas o objetivo é construir esse depoimento. Eu vou fazer a leitura aqui de um depoimento na página 140 do livro de História, tá? Página 140. Diz assim: a Avenida Paulista era bonita, calçamento de paralelepípedos, palacetes. As outras ruas eram semicalçadas, cobertas de árvores de mata. De noite, os lampioneiros vinham acender os lampiões e de madrugada voltavam para apagar. Minha rua tinha poucas casas, uma aqui, outra a 500 metros. A nossa casa tinha quintal com pés de laranja, mexerica, ameixa e abacate. Minha mãe gostava muito de flores e plantava rosas, margaridas, violetas. Todo dia de manhã cedo ia regar as flores com o seu regadorzinho e ia atrás delas. Então, esse pequeno trechinho que eu li na página 140 foi um depoimento feito por um senhor, Ariosto. Esse depoimento aqui, ele conta algumas características físicas daquilo que ele observava do lugar onde ele vivia. Agora, o lugar onde ele vivia é exatamente esse da foto aí, ó. Tá vendo? Avenida Paulista, que é uma das avenidas mais importantes do nosso país. E você consegue, baseado naquilo que eu li e observando essa imagem, ver o que esse camarada falou? É óbvio que não, porque se trata de um outro momento da história. Então, essa descrição física que ele acabou de fazer, dos aspectos que ele observava, nos leva a uma história que precisa ser preservada. Olha que interessante. No caso da história dele, não houve a preservação física, material, não ficou ali o patrimônio material. A casa dele já não existe mais aqui, e se existe, não é mais do mesmo jeito, porque aqui são prédios e tal, então foi modificado. Mas é necessário em dados momentos e em fatos históricos mais relevantes, mais importantes, ser preservado conforme a história ela descreve. Eu citei o exemplo na aula passada do Forte dos Seis Magos. E o Forte dos Seis Magos
é uma construção que revela a história de Natal. Então seria até absurdo ir lá e derrubar o forte para fazer um outro prédio, um conjunto de casas. Por quê? Porque você iria estar destruindo a história da nossa cidade. Então tenha em mente, nesse depoimento que eu quero que vocês façam, que vocês vão relatar coisas referentes ao lugar onde você vive. Pode ser em relação a uma construção específica que tenha no seu bairro. Você conversa com seus pais, com seus avós, com algum vizinho que você tem acesso aí por telefone, não sei como é que tá a questão do isolamento de vocês, mas eu não quero que vocês sejam colocados a ter que ir atrás disso, de iniciar o que se possa fazer com as pessoas que estão na sua casa. Mas você possa conversar e verificar alguma construção, ou uma rua, ou até a própria rua, sua igreja, sua escola, algo que seja marcante e que possua uma história. Não seja algo recente, uma casa que foi feita esse ano passado. Não, uma coisa que tenha uma história e que seja marcante. Então você vai e escreve. Pode ser pequenininho, como esse da página 140. Mas você percebe que aqui fala da rua, fala como era feita a construção ali, como era feita a rua, as plantas que existiam, a relevância que isso tinha na vida dele, da família dele. Então é isso que eu quero que vocês façam. Se ainda ficar alguma dúvida, vocês podem mandar o questionamento que eu irei esclarecer, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.